E que Deus em Cristo continue nos abençoando. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 9. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 9. Sexta carta à igreja de Filadélfia, que diz assim: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Eu acho que essa aqui é uma das partes onde esse texto bíblico, a reflexão vai se tornar um pouco mais pesada, vamos dizer assim, né? Então, Jesus aqui nesse momento, ele está fazendo referência a um tipo de perseguição que estava acontecendo na igreja de Filadélfia, que estava sendo promovida por um tipo de sinagoga, né? E essa sinagoga se dizia o quê? Esse ajuntamento, se dizia pessoas vindas de Deus. Mas Jesus disse o quê? Para essa igreja, eles se diziam sinagoga de Deus. Orar a Deus para Deus repreender aqui a unção do gago. Às vezes fica querendo chegar, né? A gagueira, né? É o que acontece. Jesus aqui ele disse que esse ajuntamento desses judeus pertencentes a essa sinagoga, eles não eram pessoas que estavam ali realmente adorando a Deus, mas na realidade eram o quê? Sinagoga de Satanás. Mas o que era uma sinagoga, né? Você tem que voltar um pouco no passado, lá para o Velho Testamento, para lembrar um pouco, né? E o que é uma sinagoga? Como as sinagogas surgiram, né? A gente sabe que lá no Velho Testamento, a nação babilônica, ela invade Jerusalém e leva alguns judeus cativos, né? E os judeus que estavam cativos na Babilônia, pela necessidade de eles estarem afastados da sua terra e já não estarem mais próximos do templo, porque até o templo tinha sido destruído, eles surgiram uma ideia. Nós estamos por aqui, vamos criar uma situação, criar um local em que a gente possa adorar a Deus. Então as sinagogas surgiram, segundo algumas tradições, alguns historiadores, naquele momento ali, durante o chamado cativeiro babilônico. Alguns judeus que estavam afastados da sua terra, pelo fato da necessidade de ter surgido a necessidade de um local para adorar a Deus, eles criaram o quê? Criaram a sinagoga. Mas Jesus falou aqui que essa sinagoga não era de Deus, era a sinagoga de Satanás. Aí daqui a gente já tira uma coisa. Essa reflexão ela vai ter basicamente 2 pontos, 2 observações. A primeira qual é? Porque aqui Jesus está dizendo que havia uma sinagoga, mas essa sinagoga não era de Deus, era a sinagoga de Satanás. Então qual é o primeiro ponto dessa reflexão? Bote aí, ó. Tem um pensamento que foi criado por Agostinho, né? O grande teólogo que viu no passado, que ele dizia assim: Satanás é o grande imitador de Deus. E a gente vê o que aqui? Satanás tentando imitar a Deus por intermédio do quê? De um ajuntamento, de uma sinagoga. E quando a gente percorre o restante da Bíblia, a gente vai ver que Satanás realmente ele tenta imitar as coisas de Deus. Como, por exemplo, Satanás tem a sua própria igreja. Apocalipse 2:9. Satanás é um imitador de Deus. Apocalipse 2:9 vai dizer assim: Eu sei as tuas obras, e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. São sinagoga de Satanás. Satanás também promove os seus ajuntamentos. E até mesmo em nome de Deus, mas não é em nome de Deus. É porque, na realidade, existem forças satânicas trabalhando por determinados tipos de por trás de determinados tipos de ajuntamento, que aparentemente parecem ser cristãos, mas não são. São o quê? Sinagoga de Satanás. Satanás também tem o quê? Tem a sua própria doutrina. Primeira carta de Paulo a Timóteo, Satanás também tem a sua doutrina. Tem a sua igreja, os seus ajuntamentos, e também tem o quê? Tem a sua própria doutrina. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o versículo 1 que diz assim: Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostataram alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em que outro sentido você vai nos perguntar, né? Messias, em que outros sentidos, outros aspectos Satanás tenta imitar a Deus? Ele também vai ter, sabe o quê? O seu próprio evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, verso 8, que vai dizer assim, ó: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, verso 8, Satanás ele tem o quê? Tem a sua própria igreja, Apocalipse 2:9, sua própria doutrina, 1 Timóteo 4:1, e o seu próprio evangelho, Gálatas capítulo 1, verso 8. E o que é que ele tem também? Ele tem os seus ministros, segundo aos Coríntios 11:13, segunda carta de Paulo aos Coríntios 11:13, que vai dizer assim, ó, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 11:13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de luz. O verso 14 do capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E não é maravilha, porque o próprio Satanás
se transfigura em anjo de luz. Então, já que o inimigo das nossas almas ele é um imitador de Deus, a Bíblia vai dizer que ele vai tentar imitar Deus de várias formas. Uma delas qual é? Ele vai ter a sua própria igreja, seu próprio ajuntamento, Apocalipse 2:9, ele vai ter a sua própria doutrina, 1 Timóteo 4:1, vai ter o seu próprio evangelho, Gálatas capítulo 1, verso 8, e também vai ter os seus ministros, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 13 e o 14. Aí a gente vai entrar aqui em outro ponto que é muito interessante, Roberto. É o seguinte: sinagoga de Satanás. Então nós entendemos o quê? Existem determinados tipos de ajuntamentos que não são provenientes da vontade de Deus, né? Vai ter a sua própria doutrina, 1 Timóteo 4:1, né? Então nós entendemos o quê? Que nos últimos dias, e quando você vai lá para 1 Timóteo 4, verso 1, você vai ver nessa afirmação uma forte conotação escatológica, né? Porque os últimos dias vão ser dias de batalha espiritual ferrenha. A primeira carta de Paulo a Timóteo, repetindo, vai dizer o seguinte: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos, os dias que precederão o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja, os últimos dias vão ser o quê? Vão acontecer, vai surgir muitos que apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, a gente aqui não vai adentrar muito nesse ponto, não. Mas o que a gente entende aqui é que nos últimos dias vão surgir muitos ajuntamentos que vão surgir o quê? Em nome do inimigo das nossas almas. Isso tem uma forte conotação teológica ou escatológica, por quê? Porque os últimos dias vão ser dias de batalha espiritual ferrenha. Agora, para a gente também não entrar muito nessa questão, nesse ponto, porque nós entendemos uma coisa: ler Bíblia, estudar é uma coisa, mas sabe quando é que surge o problema? É quando tu começa a contextualizar. E tu começa a comparar com uma coisa e outra, e tu começa a ver naquelas coisas, olha, isso aí é cumprimento da palavra. Mas a gente não vai entrar muito nessa questão. João Messias, tu está falando o quê? De cultos satânicos, né? Está falando de coisas que acontecem no culto, religiões pagãs e coisas do tipo, né? Essas coisas que acontecem nos bastidores. A gente não vai entrar muito nesse ponto não, para a gente não dar nome aos bois. Mas a gente queria dizer apenas uma coisa para terminar essa reflexão de forma rápida e objetiva. Pense aí em todos os ramos e setores que formam a nossa sociedade. Religião, política, segurança. Todos esses segmentos eles são formados por pessoas. E as pessoas em si, elas têm seus defeitos. Então o que é que a gente entende? Em determinados ambientes, existem pessoas que vão adorar a Deus, mas também vai haver pessoas o quê? Que vão invocar o nome do inimigo das nossas almas. Também vai ter os neutros. O que é os neutros? É aquelas pessoas que eu não acredito em nada. Mas basicamente, todo segmento da nossa sociedade vai ser formado por esses dois tipos de pessoa. Pessoas que acreditam em Deus e invocam o nome dele, mas também nos últimos dias vai ter o quê? O aumento de pessoas que irão invocar o quê? O nome do inimigo das nossas almas. Pessoas envolvidas com magia negra, né? Cultos satânicos e coisas do tipo. Mas isso serve como o quê? Como um despertamento para mim e para você, igreja. Para que nos últimos dias a gente possa fazer uma oração assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, abre os olhos do nosso entendimento, nos dá discernimento, para a gente conseguir discernir o que vem de ti e o que não vem. A primeira epístola de João, olha o que é que ele vai dizer. Na primeira epístola de João, não é o evangelho, é a epístola, capítulo 4, verso 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então que Deus em Cristo continue abençoando a nossa segunda-feira, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém.